Passando então para o DIU, né? Então o DIU, eu tenho que lembrar de localizar todas as extremidades, a extremidade superior, inferior e as hastes laterais. Lembrando que o fio do DIU ele entra aqui pelo orifício interno do colo, né? E sai lá na vagina. Para um DIU ser considerado bem locado, a extremidade inferior dele, ela deve estar localizada acima do orifício interno do colo. A extremidade superior do DIU, ela deve estar localizada na cavidade uterina e nenhuma parte do DIU ela pode estar no interior do miométrio. Vamos relembrar aqui? Bom, no Brasil, a gente tem principalmente o uso desses DIUs inter, né? Então, e dois tipos principais, o hormonal e o de cobre, que hoje em dia também tem de ouro e de prata. Quando falar de ouro, de prata, na verdade ele é muito, boa parte dele é de cobre, mas aí tem um filamentozinho ali que é de prata e um filamentozinho que é de ouro, tá? Os estudos mostram que reduz, por ser um metal nobre, reduz a chance de quebrar o DIU, né? Então ele aguenta mais a longo prazo. Essa é uma das vantagens desses DIUs. Bom, o DIU hormonal a gente tem que tomar bastante cuidado para não confundir ele com o fio. Ele faz essa sombra suja e limita um pouco a avaliação do endométrio. Então a gente tem que tomar cuidado para não confundir ele com o colo do útero, né? Então, com o fio que fica no colo do útero. Então o fio ele vai ser mais ecogênico que o próprio DIU. Então, por que eu estou falando da avaliação do endométrio? Porque o DIU de hormônio, ele é progesterônico. Então, nas pacientes que estão em climatério, muitas vezes as pacientes colocam esse DIU para fazer a contraposição do estrogênio. Então, muitas vezes a paciente toma ou implanta estrogênio para reposição hormonal e coloca o DIU de progesterona para fazer a contraposição. Aí tem que ficar muito atento. Porque que acontece? Muitas vezes pode crescer ali um pólipo, uma hiperplasia que a gente não consegue ver devido aí às características do próprio DIU. Já o DIU de cobre, ele é mais fácil da gente ver, né? Ele é bem ecogênico e ele também permite uma melhor caracterização do endométrio. Há alguns tipos, né, de deslocamento, então o DIU no canal endocervical. Quando eu sei que eu estou no início do colo, no orifício interno do colo uterino, a gente pega aqui onde começa o istmo, né, onde termina o corpo e começa o colo. A gente traça aqui uma linha imaginária e a gente vê que esse DIU está todinho no colo do útero. Já que a gente traça a linha, a gente vê que ele está parcialmente penetrando aqui o colo uterino. Quando a gente vê que o maior eixo do DIU ele não está coincidindo com o maior eixo do útero, então a gente pensa que esse DIU rodou, né? Então o DIU rodou lá dentro, ele não está mais no eixo correto. Isso é um problema para a maior parte dos DIUs? Não, ele continua fazendo ali, protegendo, continua. Porém, muitas vezes uma das hastes laterais, acontece como aconteceu aqui, ela pode perfurar o miométrio. E aí a gente vai ter queixa da paciente falando, mesmo depois ali de 3 meses que eu coloquei o DIU, eu ainda tenho dor pélvica, eu ainda tenho sangramento. Então tem que ficar atento a isso. Aí sim, se acontecer, tem que, nesses casos aqui, e a gente não conseguir ver direito as hastes laterais, aí tem que prosseguir aí investigando ou com 3D ou com a ressonância. A perfuração miometrial completa, né? Então ela chega aqui na serosa, muito comum em DIUs que tem pacientes que têm endometriose, então eu não consigo retificar o útero para fazer a colocação do DIU. Então, para pôr o DIU, a gente retifica o útero e coloca, né? Faz aquela tração. Então, esse é bem típico da paciente que tem aderência pélvica. E até mesmo pode até perfuração miometrial completa com migração para a cavidade peritoneal. E aí a gente vai ver só através do raio-x. Assinale a alternativa correta sobre o DIU. O DIU Mirena no canal endocervical é considerado bem posicionado?
B. O DIU Mirena localizado parcialmente no canal endocervical é considerado bem posicionado? C. O DIU bem posicionado sempre deve estar no interior da cavidade uterina? D. O DIU de cobre bem posicionado deve estar no canal endocervical? E. O DIU Mirena não limita a caracterização endometrial? Essa é fácil, né? Então, C. O DIU bem posicionado, ele sempre deve estar no interior da cavidade uterina. Então, mesmo sendo hormonal, ele deve estar na cavidade. Passando rapidinho aqui para vocês, um termo que às vezes costumava cair mais na prova do CBR, agora nem tanto, que é o sangramento uterino disfuncional. Ele se refere a um sangramento uterino anormal, cuja origem se deve exclusivamente a um estímulo hormonal inadequado sobre o endométrio. Então, esse termo, ele é abrangente, multietiológico. Dentre as causas, inclui-se a disfunção hormonal. É um diagnóstico de exclusão. Então, quando a gente fala em sangramento disfuncional, pressupõe-se que todas as outras causas já foram excluídas. E a principal característica dele é que o ultrassom é normal. Então, causas de sangramento uterino anormal, né? Então, na pré-menarca a gente tem trauma, infecções por hábitos inadequados, puberdade precoce, abuso sexual. Na pós-menarca, na adolescência, 80% imaturidade do eixo, distúrbios de coagulação, gravidez e aborto. Na menacme, gravidez e aborto, causas uterinas benignas, miomas, pólipos, adenomiose, tireoidopatias, disfuncional por ovários policísticos e as iatrogênicas por medicação. Já no climatério, a gente tem as disfuncionais, as patologias benignas e as malignas. Igualmente, no climatério pós-menopausa, acrescido da atrofia endometrial, que é a causa mais comum de sangramento. Considere uma mulher de 20 anos de idade sem outras comorbidades com diagnóstico de sangramento uterino disfuncional. Assinale a alternativa que apresenta o achado ecográfico frequentemente relacionado com essa doença na vigência do sangramento. A. Espessamento endometrial. B. Cisto ovariano hemorrágico. C. Ultrassonografia normal. D. Hematométrio. E. Cavidade endometrial